Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar então sobre pronome objeto, tá? E é o pronome objeto de primeira pessoa do plural, vejam só. Então é o nos, que é um pronome bastante usado, sobretudo nos textos mais formais. Mas vamos aprender e vamos entender como é que funciona esse pronome. Antes de nós entrarmos propriamente na questão aqui desse pronome objeto, vamos observar a diferença entre nós e nos. Vejam que a diferença é muito pequena, é uma diferença só na pronúncia, né? Claro, tem um acento aqui, então este primeiro eu vou falar nós e este nos. Então, mas qual é a diferença entre nós e nos? Observem que aqui tem o acento e aqui não tem. A pronúncia é muito semelhante, mas vejam, nós, nos. E essas palavras têm uma situação, elas têm uma função na sentença, na frase, né? Uma situação diferente, elas ocupam espaços diferentes também na frase. Vamos observar, vamos ver como é que é, qual é a diferença. Eu já posso dizer que o nós é um pronome sujeito, enquanto que o nos é um pronome objeto, tá bem? Bom, vamos ver alguns exemplos para tentarmos entender melhor essa questão, tá? Então vejam só, o diretor nos convidou para a reunião, tá? Então vejam, o diretor nos convidou. Quem convidou? Ah, o diretor te convidou. Então, quem convida, né, é o diretor. Vejam que o diretor faz parte do sujeito, é quem faz a ação de convidar, né, quem faz alguma coisa, é de quem a quem o verbo se refere, né? Então, ele convidou, ele nos convidou para alguma coisa, tá? Então, vejam, é o diretor que é o sujeito, tá? Mas quem recebe o convite? Quem é convidado? Quem convida é o diretor, mas quem é convidado? Bom, quem é convidado é aqui o nos, que se refere ao nós, tá? O nos vai ser o objeto, tá? O que a gente chama de objeto. Então, o diretor nos convidou, tá? Vejam que tem que ser nos aqui, porque ele está na posição de objeto. Então, é nos, não pode ser nós. Tá? Nós é quando faz a ação, quando ele é o sujeito dessa frase, tá? Muito bem. Ele nos viu ontem. Vejam que aqui nós estamos nos referindo a um uso formal da língua. Ele nos viu ontem. Isso é bastante formal, usado em falas, em situações mais formais de comunicação, usado na escrita também, né? Mas na escrita formal, tá? Então, ele nos viu ontem. Quem viu? Tá? É ele nos viu, né? Ele, que é o sujeito, ele viu, né, que é o sujeito. Ele viu quem? Ah, ele nos viu. Esse nos faz uma referência a nós, né? É uma referência a nós, tá? Mas vejam que é o objeto, tá? É quem é visto, tá? Então, é o objeto. Ele nos telefonou ontem, tá? Então, ele telefonou para nós. Eu posso também dizer, posso também escrever, está bom? Ele nos telefonou, ele telefonou para nós, usando aqui a preposição. Vejam que quando passa a ser aqui no final da frase e passa a ser depois da preposição nós, aí depois da preposição para, aí o nós volta na sua forma, né, a forma do pronome lá do nós, com acento. Ele telefonou para nós, tá? E aqui ele nos telefonou. Muita atenção com essa pronúncia. Vejam como é importante, a pronúncia aqui muda bastante, né? Bem, na verdade não muda muito, né? Mas observem que essas palavras estão em locais diferentes, aqui seguindo a preposição, lá logo no início, depois o pronome sujeito, tá? Então, ele nos telefonou ontem e ele telefonou para nós.
É, minha gente, olha só. Aqui nós temos usos mais formais da língua, tá? Ele nos telefonou, ele telefonou para nós, esses são os usos formais. Enquanto que nós temos também o pronome agente, que nós já explicamos para vocês lá em várias outras aulas de conjugação verbal, em aulas com os pronomes pessoais. Nós comentamos que existe essa forma que é o agente. Nós é o pronome mais formal, mas existe também o agente. O agente tem um tom muito mais informal na língua, mas é possível. Olha, ele telefonou para a gente. Aqui em geral nós vamos juntar, vai ficar assim, ele telefonou para a gente, tá? Isso é mais informal, tá? Mas é bastante usado no português, tá? Na oralidade é bastante usado essa forma também, tá? Ok, pessoal? Observaram então aqui a diferença? Para nós e ele nos telefonou, tá? Telefonou para a gente. Ele viu a gente ontem, né? Ele nos viu ontem, ou ele viu a gente ontem. Tudo bem, é assim que falamos no Brasil, é bastante comum esse uso. Quem viu? Ele viu a gente ontem. Quem viu? Ele, o sujeito, né? Ele é o sujeito, é ele que viu, tá? Ele viu quem? Ah, ele viu a gente. A gente está se referindo a nós, né? E é o objeto. Observem bem aqui, se você fala italiano, se você fala espanhol, observe que no Brasil nós usamos o agente, assim, duas palavras, né? O a separado do agente. Mas nós usamos o agente com a mesma ideia de nós. Significa que quando eu falo agente, eu estou incluída, eu faço parte. Porque se eu falo nós, eu faço parte, eu estou incluída, certo? Então, se eu digo, ele viu a gente ontem, significa que ele me viu também, eu estou incluída nesse agente, tá? Então, vejam que tem um uso especial em espanhol, em italiano. Gente é um sentido mais geral, né? São as pessoas de modo geral. Também usamos gente no sentido de pessoas, mas nós vamos usar a gente também como nós estamos incluídos nesse agente, tá? Bom, para finalizar então a nossa aula, vamos ver uma tabela com os pronomes para organizar, né, um pouquinho mais, deixar mais organizado essa visão. Vejam, pronome de pessoa, primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Vejam, primeira pessoa do plural, o agente, é um uso bastante informal. Não costumamos escrever texto formal com agente, não. Mas ele tem a mesma característica, a mesma função, o mesmo uso, né, do nós, tá? O mesmo uso. Agora vejam, pronome objeto, aquele que vai direto, sem preposição, né? Como ele nos viu ontem, né? Vejam que é nos. Ou ele viu a gente ontem, tá? Com os pronomes indiretos, então, né? Ele nos telefonou, porque é telefonar para alguém, então tem a preposição, então é indireto. Então, ele nos telefonou, ele telefonou para nós. E eu posso também dizer, ele telefonou para a gente ontem. Tudo certo, bastante usado, mas informal, em geral, o texto formal não escrevemos com a gente, tá? Não esqueçam, a gente, eu estou incluída, eu também faço parte. A gente é a mesma coisa que nós, tá bem? Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá? Esse é o último slide desta aula sobre os pronomes objetos, pronomes da primeira pessoa do plural. Tá bem? Até a próxima aula, pessoal!